desde quando existe design, o quando remete mais à ideia de história, né? Mas como eu bem falei, teoria do design está em todos os lugares. E a teoria do design tem uma relação estreita, principalmente com a disciplina de história do design, por exemplo, né? E o desde quando não é só um raciocínio cronológico, né, mas de ideias também a respeito do que se pensa sobre design, né? Então a pergunta está lançada e vamos especular algumas possibilidades de resposta aqui, né? Veja, primeira resposta, pensando lá naquele quadro inicial. Bom, se design é significado, se fazer design é simplesmente isso, né? O raciocínio ontológico do design, né? Da essência, né? Se fazer design é produzir significado, a gente pode remeter à origem do design, é claro que é a origem de muita coisa, mas é a do design também, há 3,4 milhões de anos atrás, segundo algumas ciências contemporâneas, segundo algumas teorias e algumas evidências contemporâneas, né? A figura de um primata denominado Australopithecus, por exemplo, né? Então, esse ser aí, que é nosso ancestral, ele tinha já, segundo evidências, capacidade de abstrair a natureza, né? Então, para nós isso é evidente, a gente faz isso o tempo todo, né? Mas os animais em geral, por exemplo, se você observar, eles não têm essa habilidade, né? Eles veem a natureza com naturalidade, eles não olham para a natureza com estranhamento. E, portanto, eles não abstraem, né? Eles não têm o senso de abstração. Então, o Australopithecus, por alguma razão, né? Eu estava vendo um vídeo um tempo atrás no Netflix que é Fungos Maravilhosos, filme fantástico, né? Muito interessante sobre a importância dos fungos na vida, né, do planeta, né? Recomendo fortemente. Nesse vídeo especula-se, por exemplo, que o ancestral, né, o primata, o hominídeo, né, que começou realmente a desenvolver esse senso de abstração, talvez, uma hipótese, tenha alguma coisa aconteceu, né? Então talvez ele começou a desenvolver isso por influência dos cogumelos, de algum cogumelo que o ser humano comeu, o ser humano não, desculpe, não era um ser humano ainda, que o primata ingeriu, e esse cogumelo produziu novas sinapses mentais, novas conexões neurais, e daí começou uma possibilidade de desenvolver uma visão diferente do mundo, senso de abstração, né? Existem outras teorias aí, não sei se vocês já ouviram falar da teoria dos deuses astronautas, né? Que o homem é filhote de astronautas. O astronauta veio, cruzou com um primata, e aí surgiu o ser humano, né? E aí tem várias teorias. Essa cena que vocês estão vendo aqui é do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Filme fantástico, do Stanley Kubrick, né, de 1968, 67, por aí. No começo do filme, mostra uma cena hipotética dessa época do Australopithecus, né? Então, você tem ali um bando de primatas andando, fazendo as coisas básicas de um animal comum, né? Enfim. E aí, de repente, aparece ali na cena do filme, spoiler, né? Desculpem, mas é importante, parece, e esse é só o começo do filme, mas a parte mais importante, na minha opinião, aparece do nada, sabe-se lá, um monolito geométrico, perfeito, no meio do nada, né? Eles acordam de manhã, o que é aquilo, tal, né? Simbolicamente é o momento que surge o senso de abstração na mente desse primata, que ninguém sabe exatamente como aconteceu isso. Então o filme especula lá, simbolicamente, surge um monumento ali, um monolito, né? Totalmente geométrico, perfeito, representa, né, alinhamentos, abstração, formas geométricas, é simbólico, né? Então, de repente, surge. E aí começa alguma coisa, dá um clique. E aí tem uma cena seguinte, que é essa que vocês estão vendo, que o primata chega para uma ossada e olha para a ossada de um jeito, de outro, olha, começa a olhar com estranhamento para a ossada, né? Ele olha para a ossada de um jeito diferente. Aí ele pega um osso, né, um fêmur, talvez, e começa a perceber que esse fêmur pode não ser apenas um fêmur,
né? Pode ser outra coisa, de repente um machado, e é essa cena, né? Que ele começa a pegar esse machado e apunhalar, dar porrada nos outros ossos e estraçalhar e quebrar, e aí ele começa a ver que ele tem uma ferramenta também ali, né? Consequentemente, mas ainda não se mudou nada na forma essencial, o osso é o osso ali, né? Não mudou nada. E isso começa a virar, na linguagem do marketing contemporâneo, né? Uma vantagem competitiva, né? Digamos, porque aí esse bando chega lá, em seguida, num território onde existe água, né? Que há disputa de bandos, né? De primatas, e aí ele entra numa briga e consegue ganhar do líder do outro grupo, e o outro grupo vaza, né? Ou seja, começa aí um processo de domínio, né? Então é isso. Eu vou parar por aqui, né? Seguimos em frente. Outra possibilidade, então, né? Design cria artefatos, né? Sejam eles artefatos físicos, artefatos virtuais, né? Artefatos tridimensionais, artefatos bidimensionais. Tudo que se faz em design gráfico também é artefato, no final das contas. Aliás, artefato feito com arte, artefictos, né? A arte no sentido mais abrangente da manifestação humana, né? Acho uma palavra belíssima, né? Artefato, por exemplo. Então, se fazer design é criar artefatos, que são soluções, ferramentas para resolver problemas, a essência do design está há 2 milhões de anos, que aí você tem uma outra figura, que é o Homo habilis, já um pouco mais recente que o Australopithecus, e aí você tem o registro dos primeiros artefatos de pedra, que é o que consegue se conservar com o tempo aí, né? Pedra lascada, tal, e assim vai, ponta de lança, né? Entre outras coisas. Vejam que há uma diferença entre usar o osso conforme o osso que aí é uma mudança de significado, essencialmente, para criar uma ferramenta, mudar a forma, né? Há uma diferença, tá? Bom, se design é mensagem visual, a origem, a essência do design está há mais ou menos 40 mil anos atrás. E aí você já tem uma outra categoria de evolução, que é o Homo sapiens, e aí é que você tem as primeiras pinturas rupestres, que é, em essência, comunicação visual, que é uma das expressões que a gente usa para falar de design gráfico, principalmente, mas lembrem-se que design de produto também é comunicação visual, né? Aliás, aqui no Rio Grande do Norte tem vários sítios de pinturas rupestres, né? Claro que, novamente, né, estamos falando aqui da origem de muita coisa, não só o design. Mas pensando o design no sentido essencial, de mensagem visual, está aqui um marco de registro da essência, né, da onde vem. Se design é tecnologia, design é alguma coisa tecnológica, né, enfim, o nome, né, dá essa ideia. Primeiros dispositivos, 2.700 anos atrás. Aliás, 4.700 anos atrás, né? Desculpem, aqui a gente já muda a conta. Ábaco, por exemplo, máquina de calcular, né? Se design é industrial, como pregam alguns estudiosos, historiadores, né, com um marco de divisão, design só pode ser industrial. O que vem antes da Revolução Industrial merece outros nomes. Artesanato, por exemplo, sei lá, né? Então, se esse é o marco de referência, claro, a Revolução Industrial, né? Apesar que o Hobsbawm, né, o Eric Hobsbawm, grande historiador inglês, ele coloca que é problemático você definir exatamente, né, o momento que acontece a chamada Revolução Industrial. Então, grosso modo, se coloca aí mais ou menos 1750, né? Então, antes de 1750, não existiria design. A partir daí, sim. Só que aí, quando a gente estuda a história do design, a gente vê que existe uma série de situações paralelas e que não estão registradas, não se sabe direito quem são os primeiros designers, o que se pode chamar de designer ou não a partir dessa data, né? Complicado. Uma outra possibilidade é que se fala muito também que design tem a ver com consumo, porque é uma coisa que difere o design de outras coisas, como, por exemplo, artes, né? Então, quando você faz um design, você faz um produto que é para mercado, é para ser uma mercadoria, né? Então, se projeta com esse
com esse escopo, esse aspecto, né? Então, design teria a ver com consumo de massa, né? Dentro dessa realidade, que é um novo tipo de sociedade. Então, quando a gente fala de consumo em massa e os produtos que surgem a partir daí, que são principalmente a publicidade e provavelmente o design de alguma maneira, né? E um certo mercado que começa a se estruturar, historiadores apontam mais ou menos para aí, né? Final do século XIX, e aqui a gente tem, nas imagens por trás que vocês podem observar, um registro que é um referencial, surgimento de lojas de departamento, de catálogos, né? Venda por catálogos, de catálogos de produto. Então, duas grandes lojas aqui, simbólicas, emblemáticas, né? Que se estuda muito quando se estuda consumo, quando se estuda mercado, sociedade de massa, né? A Sears e a Montgomery, né? Então, veja o catálogo aqui, ó, a data dos dois catálogos, bem essa época aqui, ó, 1897. Final do século XIX, então, tem gente que diz, né, que surge o verdadeiro fenômeno da publicidade mesmo, o que se chama publicidade hoje, e o que talvez alguns chamam de design, surge aí, com esses rótulos todos nos produtos, essa preocupação gráfica, né? Antes era uma coisa muito diferente, né? Novos tipos gráficos, inclusive, a partir daí, né? Agora, há quem diga que o que define realmente o design é o movimento moderno. Então, para ser design, tem que ser algo moderno, modernista até, para falar a verdade, né? E aí, realmente, antes de 1900, não dá para se falar de design, né? Só a partir de 1900. Talvez alguns até diriam mais, 1920 até, né? Que entre 1900 e 1920 há já uma certa dúvida para alguns, né? Mas que seja, tá aí um marco. Se design tem que ser moderno, tem que ser relacionado ao legado do movimento moderno, que pegou várias expressões artísticas e relacionou com coisas da sociedade, do dia a dia, do cotidiano, né? O apontamento é esse. Uma outra possibilidade aqui de pensar design como atividade profissional, é um bom apontamento, né? Essa aqui já é menos conhecida. Vejam a expressão industrial design e a expressão graphic design, ou seja, o que a gente usa hoje, design industrial, design de produto, né? E design gráfico, essas expressões não existiam, não eram usadas antes de 1921, 22, né? Então você tem aí apontado, né? Porque sempre acontece isso, né? As pessoas começam a usar uma expressão, aí o pessoal fala assim, peraí, quem foi o primeiro que usou, né? Então temos apontamentos para esse momento aqui. E é interessante que é uma época que está acontecendo alguma coisa, né? Principalmente no mercado, está se transformando o mercado, né? As relações de consumo e produção, né? E aí começam a surgir novos profissionais. E aí é que surge, segundo alguns historiadores, o profissional designer. Chame-se ele designer ou não, né? E eu digo isso porque não sei se alguém já viu aqui a entrevista do Alexandre Volner, né? No documentário dele lá, mas ele diz, olha, muitas vezes eu me apresentava como artista comercial, porque senão as pessoas não entendiam. Eu faço design, né? Ele diz, mas eu me apresento, né, como artista comercial, né? Então, aqui é um marco. E aí você pode falar, bom, então antes não existia design como atividade profissional, né? Não existia design, existiam produções esporádicas, profissionais que você, grosso modo, pode dizer que é mais ou menos um designer, né? Mas o profissional designer, seja ele de qual área for, né? O Raymond Low, ele era engenheiro de formação, por exemplo, né? Tá aí a origem da expressão, não era usada antes. E como eu falei lá no alemão, né, na Bauhaus, nessa época, Bauhaus é essa época aí, né? A palavra design, antes desse período, ela já era usada, ela já era conhecida. Quando você estuda a história do design, você ouve falar da Inglaterra, dos School of Design, né? Que tinha lá em Londres, na South Kingston, esqueci agora, no bairro sul ali, né, de Londres.
mas o sentido de design naquela época era outro. Estava mais relacionado a padrões de ornamentação, decoração, né? A ideia de design que a gente tem hoje, como atividade, como fazer, está aqui a origem, e não antes, né? Agora, se design está relacionado à ideia de globalização, né, que é uma atividade profissional que acontece em todos os lugares do mundo, que é compreendida, e aí você tem uma palavra que começa a ser usada, design, né, em todos os lugares, não dá para se falar de globalização efetivamente antes do pós-guerra, né, ou seja, antes de 1945. E aí, realmente, no pós-guerra, tem um grande processo de transformação, né? A chamada globalização é que realmente se começa a ir efetivamente, né? E aí, vem um ponto importante sobre o uso da palavra design, que a gente tem que ser cauteloso, né? Eu acho que a gente deve usar perfeitamente, nossa área chama design, hoje é o dia do designer, mas a gente tem que ser um pouco cauteloso, que é uma coisa muito nova, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um dicionário de artes gráficas, da editora Porto, que é um dicionário do final da década de 50, se eu não me engano. Então, um dicionário sobre artes gráficas, fala lá tudo sobre tipografia, todas as técnicas de impressão, tudo que você ouvir falar em design gráfico está lá. A única coisa que não está lá é a palavra design e também a palavra design gráfico. Não aparecem. Ou seja, em essência, o design gráfico mais ou menos existia ali, acontecendo por outros profissionais, e o nome que se usava era artes gráficas, né? E esse pessoal que está aí até hoje, às vezes, né, tem uma perícia enorme, né? Então, essa questão de tipografia, por exemplo, esse pessoal entende muito de tipografia, os tipógrafos, por exemplo, né? Então a gente chega, né, de repente, não, tipografia, tal, pá, esse negócio de design, querendo falar muito, mas às vezes falta um pouco de humildade, né? Opa, baixa a bola um pouco, peraí, tipografia e tal. Baixa um pouquinho a bola, peraí, né? Não é bem assim. Tem gente já muito mais tempo nesse território, que entende a coisa com muito mais profundidade, né? Então, às vezes, trata de uma maneira meio superficial, pega o nome e tal, joga tal. Então, cuidado, uma ressalva aqui, né? Agora, outra possibilidade também é o seguinte: design tem sido muito associado à ideia de informática, né? O computador como ferramenta de trabalho para fazer design, né? E realmente o advento do computador revolucionou, transformou completamente a área do design. Pode-se falar que o design antes do computador era uma coisa e o design depois do computador é outra, completamente diferente. Claro que hoje em dia, acho que qualquer área profissional usa o computador, né? Mas eu não sei se alguma outra área teve um impacto tão grande, uma transformação tão forte, como a área do design teve com o advento do computador, né? Só que aí é o seguinte, o computador já existe há um bom tempo, e você tem estágios aí, até chegar no chamado computador pessoal, né? E aí dá para se imaginar que, em termos de trabalho, já se usava o computador antes do chamado computador pessoal, né? Mas o computador pessoal é da década de 70, por aí, né? Só que os computadores, eles tinham uma interface de programador, né? Não sei se todos conhecem, que já viram a interface do DOS, né? Do MS-DOS, da Microsoft, que é digitável, não existia mouse, por exemplo, né? Então, o que é revolucionário e foi um impacto enorme para o design, né? Foi o surgimento do computador Macintosh, da Apple, em 1984. Foi o primeiro computador com interface gráfica. E, portanto, o primeiro a ter esse dispositivo chamado mouse, que antigamente não existia e ninguém sabia para que servia, porque não tinha finalidade, né? Não existia uma tela assim gráfica, então você só digitava linhas de comando, então não tinha sentido existir um dispositivo desse tipo, né? E o Macintosh foi o primeiro. E aí, rapidamente, a Microsoft, que já tinha o MS-DOS, que era o sistema dos computadores IBM, né, que era a indústria que dominava o mercado de computadores, criou uma cópia, um plágio total, né, conhecido, né, no meio da informática muito bem, quem quiser pesquisar, né,
um sistema operacional chamado Windows, né, que popularizou, né, enfim, e na época transformou a figura do Bill Gates numa figura mundialmente conhecida. Nessa época, Steve Jobs, que todos já devem ter ouvido falar, não era conhecido muito, né? No entanto, Steve Jobs saiu da Apple, foi demitido, jogado fora, e depois foi reconduzido para dentro da empresa. E hoje todo mundo já deve ter ouvido falar da relação do Steve Jobs e da Apple com a área do design, esse pensamento de inovação todo, né? Mas o Steve Jobs, ele tem um mérito, né, de impulsionar a Apple novamente, transformar ela na empresa mais valiosa do mundo, né? E implementar uma coisa que hoje está na mão de todo mundo, que é o smartphone. É bom lembrar que foi a Apple, assim como o Macintosh, que foi a primeira a colocar no meio da sociedade uma coisa chamada smartphone, que foi o iPhone, né, em 2007. Até então não existia isso. E pensando bem, foi uma coisa muito rápida, né, porque 2007 para hoje, 2021, né, pensando-se ainda que 2007, pouca gente, assim, foi uma coisa muito isolada. O começo da popularização do smartphone é 2011, daí para frente. Então, a gente tem 10 anos. É uma coisa muito recente, né? Bom, mas voltando aqui, todos os softwares gráficos que nós conhecemos, como, por exemplo, o Photoshop, surgiram aqui. O Photoshop é produto, né, derivado do Macintosh. O Illustrator, o Freehand na época, o InDesign não veio depois, né? PageMaker, o Vectorworks, que é o CAD, né, que surgiu, né, na interface Apple, o ArchiCAD também, que é outro, e vários outros programas de som e de imagem, geralmente. Esse campo de audiovisual, né, foi um rebuliço, foi uma transformação enorme, né? Aliás, os profissionais de áudio relacionados a som e imagem, e os dois ao mesmo tempo, né? Eu lembro que eu trabalhava com isso antigamente, sempre o mercado era a Apple, né? E era um mercado muito fechado, muito restrito, né? No Brasil e no mundo. A única diferença é que a Apple, nos Estados Unidos, ela era muito difundida nas escolas, no meio educacional, né? Bom, seguimos em frente, senão